Existe um ponto no universo onde a ambição humana toca o infinito, onde um homem acredita que pode reescrever as próprias leis da história. Este é o ponto onde Napoleão Bonaparte nascia, e onde ele, inevitavelmente, caía. Córcega, 1769. Uma ilha perdida no Mediterrâneo, balançada por ventos de mudança. Napoleão Bonaparte chega ao mundo como filho de uma família de pequena nobreza, entre línguas contraditórias, culturas em colisão, na fronteira entre dois mundos que nunca conseguiram decidir se pertencia a um ou a outro. Seu pai, Carlo, homem de honra e fraqueza simultâneas. Sua mãe, Letícia, mulher de aço que ensinaria a um menino magro, pálido e taciturno que o destino não é dado, é conquistado. A Córcega acabava de se render à França. O menino absorvia essa derrota pela pele, conhecia o sabor amargo de quem nasce já derrotado pela geografia. Aos 8 anos, as ruas da ilha ficam pequenas demais para alguém que carrega dentro de si um império invisível. A mãe o envia para o continente, para as escolas militares, onde meninos aristocratas aprendem a transformar ambição em ouro e poder em coroas. Brienne, Fontainebleau, academias que forjariam a matéria-prima de generais. Mas Napoleão não era matéria-prima comum. Era uma mente que observava, calculava, devorava conhecimento como outros comem pão. Enquanto seus colegas jogavam, ele estudava. Enquanto dormiam, ele planejava. Ninguém imaginava que aquele rapaz corso com sotaque estranho e irônico sorriso seria o homem que redefiniria a Europa com as mãos. Paris, 1793. A revolução ainda deita chamas pela cidade. A monarquia rola pelas ruas em cabeças cortadas. É neste caos, neste mundo onde as velhas regras viraram cinza, que Napoleão enxerga sua oportunidade. Ele é apenas um artilheiro obscuro, um soldado entre muitos, mas a história procura sempre aquele que consegue enxergar o que outros não veem. Na Batalha de Toulon, enquanto outros generais executam ordens, Napoleão reimagina a guerra. Toma uma posição considerada impossível, desloca seus canhões com precisão cirúrgica e a cidade cai. Em uma noite, ele sai da obscuridade. Em uma noite, o nome Napoleão Bonaparte começa a sussurrar entre os corredores do poder. Mas o sucesso militar não bastava. O poder político é um jogo diferente, e 1795 traz conspirações, rivalidades, facções. Napoleão poderia ter desaparecido nas engrenagens da máquina revolucionária. Muitos desapareceram. Mas então, em outubro de 1795, Paris arde novamente com tentativas de golpe. Os revolucionários radicais marchavam pelas ruas. O novo governo, o diretório, desmoronava sob seu próprio peso. E foi nesse momento que uma voz solicitou os serviços de um jovem general conhecedor de táticas. Napoleão posicionou seus canhões nas ruas de Paris. Desceu de cima sobre a multidão. Disparou. A história chama isso de whiff of grape shot, um sussurro de morte. E num piscar de olhos, Napoleão era indispensável. Era agora necessário. Os anos que se seguem seriam seus anos de glória épica. A Itália, 1796. As tropas austríacas e francesas duelavam há anos. Colina por colina, em uma guerra de atrito que ninguém ganhava. Napoleão chega e tudo muda. Ele não apenas vence, ele compõe. Suas campanhas são orquestradas como sinfonias militares. Separa seus inimigos, ataca um de cada vez, avança com velocidade que seus adversários nunca conseguem acompanhar. As tropas austríacas, sofisticadas e bem treinadas, encontram um homem que enxerga o campo de batalha de forma diferente. Sua mente funciona em 3 dimensões, enquanto outros pensam em linhas retas. Vitória após vitória. Mantua cai. A glória flui pelo exército francês como vinho novo. Mas existe uma solidão peculiar na glória. Quando você é superior demais, quando sua mente funciona em velocidades que outros não conseguem acompanhar, o mundo se torna uma arena onde você está sempre sozinho. Napoleão o sentia. Nos acampamentos, em meio às celebrações de vitória, ele se retirava, lia, pensava. Imaginava que havia mais a conquistar. A Itália era apenas o prólogo. O verdadeiro cenário seria o Egito. 1798. Uma campanha exótica, quase mágica em sua ambição desvairada. Conquistar o Egito, atravessar o deserto com exércitos, enfrentar a desconhecida. Napoleão carregava com ele não apenas soldados, mas cientistas, engenheiros, historiadores. Queria não apenas conquistar terras, queria entender civilizações. Queria ser o novo Alexandre, aquele que redescobre o Oriente. Mas o deserto guarda segredos que até Napoleão não consegue penetrar. A Batalha do Nilo, a vitória de Nelson contra sua frota, não era apenas uma derrota militar. Era um sussurro ao ouvido do jovem general. Existem fronteiras. Existem limites até para alguém como você.
Ele retorna a Paris não como um derrotado, mas como alguém que carregava uma verdade incômoda. A ilusão de invencibilidade era exatamente isto, uma ilusão. E Paris, enquanto isso, descia ao caos. O diretório desmoronava. A revolução que deveria criar um paraíso havia criado um inferno. As pessoas suplicavam por ordem, por força, por alguém que pudesse dizer: segue-me que eu resolverei. Napoleão ouviu esse sussurro, e em 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, ele o respondeu. O golpe é quase anticlimático. Soldados marchando pelo Palácio das Tulherias. Deputados da Assembleia se dispersando como folhas ao vento. Nenhuma resistência, nenhuma luta épica. Apenas o espaço vazio deixado por um governo que já não governava. Napoleão assume o poder não como tirano, ainda não, mas como cônsul provisório. Um título modesto que mascara uma realidade absoluta. De agora em diante, a França seria sua. Os primeiros anos do consulado são o Napoleão mais sábio. Codifica as leis. O Código Civil que levaria seu nome é um presente para a história. Uma estrutura jurídica tão racional, tão perfeita em sua lógica, que ainda hoje sustenta sistemas legais. Não é apenas legislação, é a geometria do poder, o desenho de como uma sociedade deveria funcionar. Ele concilia os revolucionários com os monarquistas, negocia com a igreja, organiza o caos em harmonia. Pela primeira vez, Napoleão não é apenas o general brilhante. É o estadista, o homem que entende que conquistar é fácil, mas governar é uma arte que requer paciência, sutileza, uma compreensão profunda da natureza humana. Mas depois vem a tentação que devora todos os homens de poder. A eternidade através da glória infinita. 1804. 12 anos após a revolução que havia jurado eliminar os reis, Napoleão decide se tornar um. A coroação é teatral, quase irreal em sua pompa. Em Notre-Dame, ele coloca a coroa sobre sua própria cabeça. Não deixa que o Papa a coloque. O gesto é proposital. Uma mensagem silenciosa ao mundo. Meu poder não vem de Deus, nem do povo. Vem de mim. Eu sou a fonte. Quando você tem esse tipo de poder, poder absoluto refletido nos olhos de 1 milhão de pessoas que o adoram, é fácil começar a acreditar em sua própria divindade. Agora vem a expansão. Os anos de 1805 a 1807 são sua época dourada. Austerlitz, a Batalha dos Três Imperadores, onde em uma manhã brumosa de dezembro, sua tática genial desconcerta rivais muito maiores. Jena, Eylau, Friedland. Cada nome é uma vitória. Cada vitória é um espelho onde Napoleão se vê cada vez maior, mais invencível, mais próximo da perfeição. Ele reescreve o mapa da Europa como alguém redesenha um tabuleiro de xadrez. Dissolve o Sacro Império Romano. Cria confederações à sua imagem. Seu irmão é rei de Holanda. Seu irmão é rei de Nápoles. Sua família senta em tronos que ele conquistou com canhões e estratégia. Mas todo o império construído na expansão infinita carrega dentro de si a semente de sua própria destruição. 1812. A Rússia. Napoleão olha para o mapa e vê a última peça a ser removida do tabuleiro. Moscou. Se tomar Moscou, pensa, a Rússia se renderá. A Europa será dele. Ele cruzará a Ásia. Será rei do mundo. É então que ele comete o maior erro de sua vida. E talvez o único que importasse. 600.000 homens marcham em direção ao leste. A grande armada, o maior exército que a Europa havia visto. Napoleão está convencido. Não a chave. Mas a Rússia não é a Itália, não é a Áustria. A Rússia é o inverno, a imensidão, a recusa em se render. Kutuzov, o comandante russo, compreende algo que Napoleão havia esquecido. Não é preciso vencer, basta não perder. Basta deixar que o outro se destrua a si mesmo. Borodino, setembro de 1812. A última batalha diante de Moscou. Napoleão vence, tecnicamente vence, mas o preço é 50.000 homens enterrados numa colina de lama e sangue. Os sobreviventes veem em seu rosto aquela noite, pela primeira vez, uma dúvida. Moscou é alcançada. Os franceses entram na cidade vazia, queimada, destruída por seus próprios habitantes. Não há rendição, não há celebração. Apenas cinzas quentes e o entendimento silencioso. Isto era uma armadilha. O inverno russo desce como um veredicto divino. Temperaturas que descem a 30 graus negativos. Homens congelando em seus uniformes de verão. Cavalos morrendo por centenas a cada noite. A grande armada que era invencível desmorona não diante de inimigos, mas diante da própria natureza. Napoleão observa sua vitória se transformar em derrota. Observa seus homens, os melhores soldados da Europa.
encolhidos em torno de fogueiras minúsculas, comendo cavalos mortos, rezando para morrer rapidinho. É então que ele compreende uma verdade que havia recusado a enxergar. O poder tem limites. A vontade humana tem fronteiras. De 600 mil, talvez 100 mil regressem. O resto fica enterrado no gelo russo. Napoleão foge, abandona seus homens e volta a Paris em um trenó, deixando para trás o corpo do império que havia construído. O mundo que o temia, que havia parado de respirar diante de seus movimentos, agora respira novamente. Os leões que estavam feridos, agudos pela fome, acordam. A Prússia se levanta. A Áustria o abandona. A Rússia o persegue. A Alemanha arde com levantes. Em 1813, em Leipzig, a Batalha das Nações, Napoleão enfrenta coligações inteiras e pela primeira vez em sua vida, ele sente o gosto exato da derrota. Não é um sabor que descreveria como amargo. É simplesmente a ausência de gosto, a morte do sentimento. Ele se retira para a França, ainda esperando reorganizar suas forças, ainda acreditando que de alguma forma os números mágicos que o salvaram tantas vezes o salvarão novamente. Mas há uma diferença entre estar cercado e estar perdido. E quando em 1814 os exércitos aliados cercam Paris quando vê suas tropas dissolvidas, quando compreende que seus marechais, os homens por quem derramou ouro e sangue, o traem e exigem sua abdicação, Napoleão enfrenta aquela noite sozinho. Fontainebleau, 12 de abril de 1814. O homem que havia recusado aceitar limites, agora está obrigado a fazer exatamente isto. Abdica. Renuncia ao poder. Os jornais a anunciam como a morte de um deus. E de forma quase literal, é. O Napoleão que havia sido, aquele que redefinia continentes com o pensamento, deixa de existir. Eles o exilam na ilha de Elba, uma região costeira minúscula no Mediterrâneo. Não tão longe quanto poderia ter sido. Isto era uma misericórdia envergonhada. Deixaram-no perto o bastante para sofrer, perto o bastante para sonhar. Ele passa seus dias caminhando pelas praias rochosas da Elba, olhando em direção à Europa que havia conquistado. Os Bourbon retornam ao trono de França, restauram a monarquia, recriam exatamente o tipo de governo que a Revolução havia promessado destruir. O caos retorna. 1815, 100 dias, Napoleão foge de Elba, volta à França. Seus soldados, os mesmos que o haviam traído meses antes, veem seu uniforme e, sem disparar um tiro, mudam de lado, porque compreendiam, o Napoleão que retornava não era apenas um general. Era aquele que havia lhes dado glória, propósito, a sensação de serem invencíveis. Voltar para o Bourbon era voltar para a mediocridade. Seguir Napoleão era, mais uma vez, caminhar ao lado da história. Mas desta vez é diferente. Os poderes europeus não cometerão o mesmo erro. Não se separando, convergindo. Waterloo, 18 de junho de 1815. Bélgica, uma planície onde o fado tecia seu último fio. Napoleão versus Wellington versus Blücher. O general corso contra a resistência unida da Europa. Pela primeira vez em sua vida, Napoleão questiona. Hesita. Suas tropas não são as mesmas. Seus generais não são os mesmos. E seus inimigos, endurecidos por anos de guerra contra ele, conhecem agora seus truques. Sabem como ele pensa. Waterloo não é decidida por brilho tático. É decidida por metade na chuva, por lama que prende seus cavalos de modo que não podem carregar como costumavam, por erros de sincronismo que, em outro dia, em outro contexto, não significariam nada, mas neste dia, com a história observando, significam tudo. O exército de Napoleão é destroçado. Novamente ele abdica. Novamente os vencedores discutem seu destino. E desta vez não o deixam em Elba. Santa Helena. Uma ilha no meio do Atlântico, tão distante quanto possível, e ainda permanecer no mundo. Aqui, no isolamento quase total, Napoleão é enviado. Aqui ele permanecerá até morrer, 6 anos depois, 1821, esquecido pelo mundo que havia desesperadamente querido esquecer dele. Os últimos anos foram de memória e rememorações. Ele dita suas memórias a um secretário. Reescreve suas batalhas em sua mente, cada movimento, cada decisão. Em sua narrativa, ele nunca está errado. As coisas simplesmente não se desenrolaram como planejado. A história, aquela que ele acreditava poder controlar, acabou reescrevendo ele. Escreve cartas que ninguém lê. Caminha sozinho pelos penhascos da ilha vulcânica. Observa o oceano infinito e compreende, talvez pela primeira vez em sua vida, que o universo não se importa com sua ambição. Que significa existir uma mente tão brilhante dentro de um corpo que enfraquece?
que significa ter reconfigurado continentes apenas para descobrir que continentes, como tudo mais, retornam ao seu estado anterior quando você desaparece? Seus inimigos vencem. O Bourbon senta no trono de França. A Europa se restaura exatamente como estava, com pequenos ajustes, como um quadro reparado que ainda carrega as marcas de seus ferimentos. Era tudo por nada? Toda essa morte, toda essa glória, toda essa noite, tudo absolutamente em vão? Quando Napoleão morre em Santa Helena, a notícia leva semanas para chegar à Europa. Os jornais a anunciam com uma certa indiferença, um exilado no fim de seus dias. Nada de especial. Nada que transcendesse. E durante alguns anos realmente pareceu que a história simplesmente seguia adiante. Que Napoleão era um episódio excêntrico, uma anomalia, algo para se rir. O pequeno corso que pensou que poderia reescrever tudo. Mas depois uma coisa estranha aconteceu. Seu corpo foi devolvido à França, recebido com honras que nenhum morto havia recebido, colocado em um sarcófago em Les Invalides. E gradualmente o mito começou a crescer novamente. Não o Napoleão real, o homem que falhou, que foi derrotado, que morreu sozinho em uma ilha, mas o Napoleão do imaginário coletivo, o general invencível, o homem que subiu do nada, a mente que redefiniu a guerra, o governo, a própria possibilidade humana. E é talvez esta a questão final que sua vida nos sussurra. Será que toda a ambição humana não é simplesmente isto? A tentativa desesperada de deixar uma marca no universo, de fazer com que o mundo se transforme em torno de você. De acreditar que sua vontade, seu gênio, sua determinação pode, finalmente, deter a marcha do tempo. Napoleão falhou, seus impérios caíram, seus inimigos triunfaram, mas ainda assim, 200 anos depois, ainda o chamamos pelo primeiro nome. Ainda o estudamos, ainda tentamos compreender aquela mente prodigiosa, ainda perguntamos, como um homem fez isso? Como um homem mudou tudo? Talvez a resposta seja que a ambição humana, quando concentrada com suficiente intensidade, realmente consegue reescrever o mundo. Não para sempre, não perfeitamente, mas o suficiente para fazer ecoar através dos séculos. Napoleão conquistou a Europa e perdeu tudo, mas em perdendo, ganhou a imortalidade. O ciclo do poder continua. Homens sobem, homens caem, e o universo observa, silencioso, enquanto cada ato é escrito e depois apagado pela próxima mão que toca a caneta da história. Napoleão era essa mão, e talvez o seu legado não seja o que ele construiu, porque tudo ruiu. É simplesmente a prova eterna de que um homem pode, por um breve e brilhante momento, realmente tocar o infinito. E isso, de alguma forma, é suficiente. É tudo o que qualquer um de nós consegue fazer no final. Deixar nossa marca. E rezar para que o mundo a lembre quando nos vamos.